Olá, estamos aqui novamente aí, com nova temporada, a mesa Evidências, cada vez mais evidenciando a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia e compaixão desse Deus tão bondoso. Olha, nós estamos aqui no local maravilhoso, na zona rural de Pindamonhangaba e nesse restaurante maravilhoso chamado Jardins. Pensa no local maravilhoso. Vocês estão vendo as imagens aí, vocês vão perceber que se você trouxer a sua família para ficar aqui um dia ou almoçar aqui nesse local, você vai fazer um investimento na tua família, em você, e você vai poder provar dessa deliciosa comida aqui com cheirinho de quero mais, uma comida gostosa, agradável, caseira. Olha só, eu tenho aqui, já vou fazer a propaganda, um contrafilé à parmegiana maravilhoso, essa batatinha frita, cara, muito bom. Agora, detalhe, né? Aquele precinho que cabe no seu bolso e você pode desfrutar de um local maravilhoso e trazer toda a sua família. Vem para cá, vem conhecer o restaurante Jardins aqui na zona rural de Pindamonhangaba. Diante de uma mesa dessa, aí eu trago a lembrança a vocês o seguinte: a mesa é um lugar muito importante. A gente aqui compartilha princípios, compartilhamos experiências, compartilhamos principalmente o empreendedorismo feminino, compartilhamos experiências de mulheres, que são mulheres que, com a sua experiência de vida, traz um impacto na nossa vida. Porque o importante, você estar aqui nesta terra, você precisa, com a sua vida, com as suas atitudes, impactar outras pessoas. E eu estou cada dia sendo impactada por mulheres que têm me inspirado. Vocês sabem, eu estou como presidente da APAI em Pindamonhangaba, voluntária, e tem sido uma experiência incrível. E eu não tinha como não gravar com essas mulheres e trazer essas mulheres à mesa, porque à mesa a gente traz também a bondade de Deus na vida dessas mulheres, porque são mulheres escolhidas, são mulheres especiais. Então, eu quero compartilhar. Eu estou aqui com a Flávia, que é a mãe do Vinícius. Estou aqui com a Nádia, que é a mãe do Arthur. Já, já elas vão falar dessa bondade de Deus para com a vida dela e com a sua família. Eu quero aqui também lembrar que a mesa, o mais importante é a presença do pão, o pão da presença, que é Jesus Cristo. Quando você traz à mesa a sua família, que você põe a refeição, não importa se é um café com leite com pãozinho, não importa se é um banquete, não importa se é um contrafilé parmegiana com batatas fritas, o que é o mais importante é você trazer à mesa convidados e principalmente a sua família, que o tema de hoje eu vou falar sobre família funcional e a família disfuncional. E eu trago aqui a importância de trazer a sua família à mesa, que seja a mãe e o filho, a avó e o neto, o pai, a mãe e o filho, o tio, a tia e o sobrinho, não importa. Quando você convida para a mesa, lembre de uma coisa, que você precisa olhar no olho do outro e compartilhar. Compartilhar noites escuras, noites cinzenta, compartilhar dias de flores, compartilhar dias de luta e dias de glória. Mas o mais importante, olha, eu digo por experiência própria, se você convidar Jesus, o pão da presença, para esta mesa, para a sua mesa, olha, o fardo é leve. Se você traz um fardo pesado, ele vai se tornar leve. Porque está na palavra de Deus que esse Jesus te dá um fardo leve. Ele ajuda você a carregar o seu fardo. Nós temos problemas diários, não importa a sua condição socioeconômica, não importa a sua etnia, a sua raça. Se você está nesta terra, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Não importa a sua quantia que você tem lá no banco.
Não importa. Todos nós temos problemas diários. Porque está escrito na Bíblia, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Se você deixar eu caminhar do teu lado, vai ser mais leve. Eu vou enxugar tuas lágrimas, eu vou te ajudar a sorrir, eu vou estar do seu lado, eu vou te conduzir, porque eu sou a luz. Ele diz que ele é a luz. E a luz, ele tem a função de iluminar o caminho. Então, se Jesus é a luz, se ele está na função de iluminar o caminho, é porque o caminho, quando estiver escuro, a gente ligou ali a luz, convida a luz, que é Jesus, e ele te ajuda a conduzir nesse caminho. Então, que você possa convidar o pão da presença, esse Jesus maravilhoso, todos os dias que você estiver à mesa. E resgate esse princípio, tá? Porque nós sabemos que na pandemia, muitos tiveram que ser confrontados. Por quê? Porque estavam 24 horas dentro de 4 paredes. Então, nem mais sentavam à mesa. Mas a pandemia trouxe muitos lares, muitas famílias a se confrontarem na mesa, a voltar esse princípio, esse hábito de pôr à mesa, conversar, perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi no trabalho, como é que foi na escola, na universidade. Então, isso é importante. Por isso que a mesa é um lugar importante. E hoje aqui, como eu falei, eu quero compartilhar experiências com essas mulheres maravilhosas. E quero dizer que, na palavra de Deus, tem um versículo muito importante que fala, lá em Malaquias 2, do verso 3 ao 14, fala que nós devemos ter um cuidado tremendo com a nossa família, que nós devemos, primeiramente, cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, para depois cuidar do outro. Porque não é legal, não é interessante a gente fazer tudo pelo outro e esquecer daquele que está sobre a nossa responsabilidade. Então, fala que para nós cuidarmos do outro lá fora, precisamos cuidar bem dos nossos. E aí, eu tenho aqui a mãe, a Flávia, e tenho a Nádia. Nádia, tudo bem? Tudo certo. Elas estão um pouquinho nervosas, mas elas já vão se soltar. Flávia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, segura um pouquinho aí que a gente vai para o primeiro break. A gente volta já já para ouvir experiências tremendas com essas mães. De volta aqui com essa comida maravilhosa que eu vou experimentar agora. Olha só, para vocês ficarem de água na boca. Que batatinha maravilhosa. Restaurante Jardins aqui no Mandu, em Pindamonhangaba, zona rural. Venha conhecer. A Rose é uma excelente anfitriã e ela vai amar receber você. Nádia, vamos lá. Como é ser Nádia, como mulher, como mãe do Arthur, né? Vamos lá, conta aí que todo mundo quer ouvir sua experiência. Eu já falei demais. Muita vergonha. Então, meu nome é Nádia, sou mãe do Arthur. Hoje ele tem 15 anos. Descobrimos o autismo dele com 5 anos e ele é só bênção na nossa vida. No comecinho é difícil para a família, né, aceitar e entender o que seria. Mas hoje, graças a Deus, a gente, com a experiência e com a ajuda de Deus, com certeza, ele é uma bênção, a gente está tranquilo, é bem calmo, está bem tranquilo e a gente, cada dia mais, aprende mais ainda com ele. Ele veio para, na verdade, ensinar a gente, né? A gente está aprendendo a cada dia mais com ele. E graças a Deus ele é uma criança muito boa, tranquilo hoje, mas é um desafio mesmo para a família, né, para os parentes também, saber conviver com uma criança, né, e
Mas a gente vai crescendo e aprendendo a cada dia mais. Nádia, eu sei que é uma realidade um pouco distante de muitas famílias, né? De muitas pessoas. Então, fica algumas dúvidas, alguns questionamentos. Como é que tem sido agora a sua luta, né? Desde da descoberta do diagnóstico do Arthur? Uhum. É bom a gente falar sobre isso aqui, para que as pessoas Sim. que podem nos ajudar, né, como a pai, como as mães, nossa, típica, como tem sido a sua luta em busca de direitos para o Arthur? Eu falo em nível assim da saúde, educação. Como tem sido a sua luta no dia a dia em busca de direitos para o Arthur? Independente de uma esfera de governo. Não, eu quero que você diga, como mãe, quais são as suas dificuldades. Sim. Então, hoje eu vejo mais fácil. Quando ele era menor, era uma luta para médicos, né? Pinda teve uma época que ele não tinha neuroinfantil, e o neuroinfantil é um médico muito importante para crianças, no caso do autismo também, para fechar um diagnóstico ou remédio, alguma coisa mais específica, né? Na época foi muito difícil porque não tinha neuroinfantil em Pinda, na rede de Pinda. Aí na época a gente correu atrás de outros médicos em outras cidades. Hoje já está mais fácil, mas também por causa da idade dele, já tem 15 anos, aí o neuro adulto a gente consegue passar, né? Mas a família tem sim que correr atrás. Fácil não é, né? Mas a gente, mesmo com recurso ou não, a gente tem que correr atrás sim, porque é um bem para a criança mesmo e também para a família, né? Uma outra informação que eu acho muito importante, porque a gente vê músicas, a gente vê tanto discurso falando sobre a empatia, né? Uhum. Aquelas caminhadas do autista, né? Do autismo, o Abril Azul, todo mundo se envolve. Mas como que é esse dia a dia? O Arthur, você com o Arthur, já sofreu algum tipo de preconceito? Já, sim. Quando ele era menor, a gente saía para shopping, para outros lugares, e as pessoas, e ele muito agitado, teve uma vez que ele chegou a pegar comida da mesa de outras pessoas. E as pessoas não sabem, não são obrigadas a saber também, porque não tem nada visivelmente mostra, né? Ele chegou uma vez pegar, inclusive era uma batata, e o homem achou ruim com ele. Aí eu fui na mesa, expliquei para ele que era, né, por causa disso, que ele não entendia, e o homem se desculpou e tudo, e entendeu. Mas a gente passa, sim, algum tipo de preconceito, porque as pessoas não entendem. Aí, às vezes, fica falando mais alto ou pulando, gesticulando, e as pessoas não entendem. Mas eu sempre explico, sempre vou na pessoa, explico, né, para a pessoa entender também. Mas a família acaba passando, sim, por alguns tipos de preconceito. Hoje, Nádia, o Arthur já tem 15 anos, né? Você já passou por algumas situações constrangedoras, como você acabou de falar, fora. E na família, na sua família, teve também algum tipo de rejeição, de preconceito? Porque isso é muito bom, é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui, tá? Porque as famílias precisam ouvir, né? Sim. E hoje nós temos aí um número alarmante, o Brasil e o mundo, com relação a diagnóstico de crianças autistas. Então, as pessoas precisam ter um olhar diferenciado, precisam se interessar no assunto, em todas as áreas, educação, saúde, assistência, para poder receber essas crianças, né, e que vão se tornar adultos, jovens, adolescentes, né? O mercado precisa se preparar para receber essas crianças, né? Sim. Então, a minha família, como eu falei no começo, é difícil tanto para família pai e mãe e tanto para a família também, né? Avós, tios e tias também, porque até então a gente nunca na família tinha ouvido falar do autismo. E aí, quando se deparou com uma criança na família,
foi difícil para todo mundo até conhecer e entender. Hoje, graças a Deus, todo mundo entende, conhece, abraça. Mas o importante seria assim, tipo, tem muitas palestras mesmo, tem muita divulgação, tem o dia 2 que tem muitas manifestações, só que assim, eu acho que ainda falta nas escolas, principalmente do estado, município, a comunicação. Né? Tem lá um ou outro, só que o Arthur teve uma experiência dele sair da PAI, onde ele estudava, e ir para o estado. Quando chegou no estado, eu como mãe, né, família, fui na escola, pedi para a diretora e para a professora da sala falar, porque os outros não sabem, né, comunicar, pelo menos a sala e a escola, da condução do Arthur. E demoraram para falar e acabou sofrendo algum preconceitinho também, porque as crianças tiram sarro, falam alguma coisa ou outra, mas eu acho que a escola precisa ter um trabalho mais detalhado, né? Tipo, tem um aluno na sala, alunos, ele é assim, assim, para não ter preconceito e também para informar, porque ninguém sabe, né? Ninguém tem obrigação de saber de tudo, mas que precisa mais de informação, precisa sim. Na escola, na sim, educação, sim. Né? A inclusão ser mais vivenciada nas isso. escolas. Essa foi o seu olhar mais exigente na área da educação. Sim. Isso realmente é uma busca para muitos, é um desafio para muitos, dos dois lados. Né? Sim. Tanto para os alunos, como para os professores, para toda a equipe, para os pais, né? Os pais de uma criança que não é autista, então, para eles compreenderem, entenderem. Então, realmente, o que a Nádia está salientando aqui é muito importante, que é na área da educação, que os professores, que as famílias possam preparar as nossas crianças para receber aquele coleguinha que é autista. Todos nós temos as nossas diferenças, né? Sim, isso Todos mesmo. nós temos as diferenças. E o mais importante, gente, a gente volta aí no próximo break já com a Flávia, mas o mais importante é que eu encontro aqui que esse Jesus maravilhoso, ele não faz exceção de ninguém. De ninguém. E com relação à família, ele diz assim, olha, ainda que seu pai, sua mãe, as pessoas te desamparem, eu jamais vou te desamparar. Ele acolhe a todos, ele ampara a todos. Então, isso é muito importante. Eu volto já. Amém. E aí? Olá, estamos aqui de volta com esse bate-papo maravilhoso. E hoje, agora, olha só, a mesa está florida mais ainda. Eu estou aqui com a Luciana, é uma mãe atípica, né, Lu? A Lu é a mãe do? Carlos Eduardo. A mãe do Carlos Eduardo. Eu estou aqui com a Alessandra, que é a mãe da? Tuane e do Carlos. Da Tuane e do Carlos. Todas essas mães aqui maravilhosas são mães que eu conheci, tive a oportunidade de estar participando com elas ali na luta pelos direitos, né, da pessoa, da criança, do adolescente com deficiência na PAI de Pindamonhangaba. São mulheres que fazem parte de um comitê, o comitê social. Na verdade, é um grupo de mães que, né, se dedicam mais ainda, porque elas têm tanta coisa para fazer, né, como qualquer outra mãe, qualquer outra mulher, mas elas vão à luta ali pela PAI, elas abraçam o movimento, como tem outras também, né, não somente elas, mas tem outras mães. E ali nem todas têm essa tempo, até disponibilidade para estar aqui conosco. Então, aumentei aqui a mesa e nós vamos aqui aumentar esse bate-papo aqui com elas, tá bom? Eu quero agora ouvir da Flávia, a gente acabou de ouvir da Nádia, a experiência da Nádia aí com o Arthur, filho dela, autista. E eu vou aqui agora conversar com a Flávia. A mesma pergunta, porque olha só, o autista ou a criança
o adolescente com deficiência intelectual, são várias, né? Diagnóstico. E a ciência não consegue fechar um diagnóstico, quanto mais nós não vamos fechar. As experiências são múltiplas, né? São diferenciadas. Então, eu quero ouvir, sim, a Flávia. Flávia, você vai me dizer, então, a sua experiência com o Vini. Você como mãe, você já... Bom, meu nome é Flávia, né? Sou a mãe do Vinícius Gabriel. Meu filho tem a síndrome de Sotos, a Malan e no espectro autismo. Gravidez normal, quando nasceu, depois de 3 meses, nós viemos a descobrir, né? E para a família é assim, quando nós engravidamos, na verdade, na semana a gente faz um projeto para os filhos, né? Aí quando você descobre, acaba desabando aquele projeto. Aí você vai desbravar uma outra vida que você não imaginaria. E através disso a gente conhece pessoas maravilhosas, a gratidão, a gente aprende o que é realmente empatia, a gente aprende realmente o que é amar ao próximo, além da conta, né? As mães, geralmente, que têm os filhos deficientes, geralmente a gente aborta a nossa vida, é os nossos sonhos. De vez de nós estarmos correndo para um cursinho, para uma faculdade, estamos correndo atrás de terapia, vaga em médicos. É difícil, mas também é muito gostoso, que através disso a gente conhece muitas pessoas, né? A gente aprende e ensina as outras pessoas também. Não é uma vida só de choro, não. Tem dia que a gente se desespera sim, choramos. Temos os nossos dias de fúrias, né? Que é comum como todos, né? Mas aí a gente sempre lembra dos nossos filhos e vê como Deus é bom e faz um milagre mesmo na vida da gente, né? O meu filho não era para andar, não era para falar, e está aí andando, falando perfeitamente. Através deles conheci muita coisa, aprendi muita coisa. Graças a Deus, aprendemos a dar valor ao básico. Que hoje a gente olha, muitas vezes fala, né? Ah, é pouco, mas é aquilo que nos mantém em pé. É um Deus presente nas nossas vidas, que faz todo dia a gente levantar da cama para um grande propósito. Flávia, já me fizeram essa pergunta e eu vou fazer essa pergunta daí, não a você, eu vou passar agora para a Lê. Né? A Lê tem 2 filhos, né? A Tati e a Tuane e o Carlos. Gente, são 280 alunos. Eu ainda não consegui gravar o nome de todos, tá? Então, a Lê, a pergunta que eu ia fazer para a Flávia, eu pergunto para a Lê. Você tem algum medo, como mãe, com relação às crianças, aos seus adolescentes, né? Fala para mim. Sim. Tenho meu maior medo hoje, até me emociona, né? Até me emociona, é que, assim, eles só têm a gente como mães. Só a gente. A gente tem os pais, tem tudo, mas o foco é as mães. E eu tinha um irmão que ele falava para mim, se você faltar, eu cuido dos seus filhos para você. E hoje ele não está mais aqui. Infelizmente, né? Covid levou ele. Mas assim, o meu medo é eu não estar mais aqui hoje. E o que vai ser deles? Eu sei que tem pessoas maravilhosas que vão cuidar deles. Mas o meu medo é esse. Por isso eu foco em melhorar onde eles estudam, a instituição, eu batalho, eu corro atrás. Mas hoje eu aprendi, de uns anos para trás, que eu não posso me anular só para cuidar deles. Porque se eu não me cuidar, quem que vai cuidar deles? Então, as pessoas falam para mim, você é uma pessoa muito alegre, sorridente, para cima. Mas lá no fundo, só a gente sabe o medo e o choro que é constante por dentro. Mas que a força, eles fazem a gente se levantar. E é muito feliz. Agora você vai falar de uma alegria em tê-los. Em Deus? Em tê-los, é uma gratidão imensa. Porque quando o Carlos nasceu, ele não nasceu com esses problemas, não deu. Veio depois de 15 dias que apareceu
as convulsões, né? E aí foi acarretando e foi aumentando a síndrome dele. E aquilo ali me baqueou, mas eu corri atrás, eu fui para tudo quanto é lugar atrás de médico para poder ajudá-lo. Quando ele estabilizou, ele estava com 6 anos, 7 anos, aí eu engravidei da Tuane. E aonde os médicos, fiz 5 ultrassom, gravidez perfeita, né? E aí veio a Tuane com síndrome de Down. E a médica até me perguntou, qual o seu medo? Você está com medo? Você tem, né, todo cuidado para falar para mim? Eu falei, não tem problema nenhum, porque quem cuida de um, cuida de 2. E graças a Deus é a minha maior alegria. Com todos os nervosos que a gente passa, com todas as dificuldades, para mim é a minha maior alegria. Não vivo sem eles. Olha, medo, todos nós temos, principalmente as mães. Alegria temos também. Então, não tem tanta diferença. Sim. Entende? Porque se trata de filhos. E a mãe é mãe em todo que é lugar, né? Em toda situação. É tanto que a palavra de Deus, ela fala o seguinte, olha, ele comparou o amor de Deus com o amor de uma mãe, que é um amor incondicional. Da verdadeira mãe mesmo, aquela que cuida, é um amor incondicional. Luciana, e você? Chorona. Chorona? Que bom, são lágrimas gostosas que rolam no rosto, né? Lu, conta pra mim aí, vou deixar você à vontade de você falar o que você quiser. Ai, Jesus, sobrou pra mim, né? E eu já tô chorando. Então, gente, se for contar minha trajetória aqui é bem difícil, bem complicado. O Cadu, eu tive o Cadu com 9 meses certinho, ó, chorando. E o Cadu, ele nasceu eu tive toxoplasmose. E eu chorando, gente, que vergonha. Toxoplasmose, e isso ele não tem uma visão, teve a hidrocefalia. Os médicos também, é o mesmo caso da Flávia, não vai andar, não vai falar, vai ficar vegetando. Foi o que eu recebi, do neuro. E o Cadu está aí, conversa, faz de tudo, passa um recado, não tem igual, não é o telefone sem fio, entende bem as coisas. A única deficiência dele mesmo, o que ficou mesmo, foi o intelectual, né? E não tem uma visão, né? Mas graças a Deus está aí. Tive outras filhas também, a Manuela com Down também, eu também recebi no choque. Tive ela, todo mundo, nossa, mas ela parece filho de japonês, não sei o quê. Aí quando eu fui ver mesmo, aí eu vi que ela tinha Down. Mas o pediatra chegou, bateu a mão no meu ombro e falou, você sabe, né? A sua filha, ela é Down. Mas assim, quarto cheio de gente falando, tá, e ela é cardiopata, tá? Isso é muito grave, e foi assim. Né? E minha mais velha também, que já tinha problema de saúde, tinha lúpus. É uma luta, né? Eu ia com ela para São Paulo, direto, faleceu. A Manuela também faleceu. E agora eu estou com o Caduzinho. E, claro, o Igor e a Laura, né? Meus três preciosos. Filhos de Deus, né? Ô, Lu, passa uma mensagem aí. Quem quer passar uma mensagem final? Vocês já passaram tantas mensagens com esses ensinamentos? Alê. Alê? Passa uma mensagem para as mulheres, de forma geral, de mães, de forma geral. E eu já quero agradecer aqui ao Restaurante Jardins por esse acolhimento. Eu quero convidar, cadê as nossas crianças? Depois a gente... Eles estão lá, eles conseguem vir até aqui? Os meninos, os filhos estão aqui com a gente, consegue? Consegue. Não, né? Então tá bom. Tá, já, então eu já vou finalizando o programa aqui e com a mensagem final aqui com a mãe, a Alessandra. Ai, Jesus. Então, gente, eu como mãe, eu sou uma mãe que a turma fala que eu sou fogo. Eu tenho 5 filhos meus, 5 filhos adotados, que o meu coração adotou e eles me adotaram, 13 netos.
Sou uma mulher que já vai completar 50 aninhos, mas que pula de galho em galho que nem menina. Eu danço, eu brinco, eu faço TikTok. Então, não se anulem. Os filhos, a gente são a melhor riqueza, a maior bênção que Deus nos deu. Eu sou abençoada, todas as mães são abençoadas. E não se anulem, vivam, procurem se divertir, procurem fazer do seu lar a maior diversão que vocês puderem fazer com os seus filhos. E é isso que eu faço com meus. Eu brinco com eles, eu danço com eles. Se eu tiver que correr, eu corro, brinco de amarelinha, mesmo com o joelho doendo, mas eu procuro envolver eles em tudo que for possível por eles. Então, viva, seja feliz, seja mãe, seja humana e viva a vida. Deus abençoe a todos. Esse programa foi riquíssimo. Eu quero agradecer pela disponibilidade aqui dessas mães de estar aqui. A gente vai continuar com o almoço aqui. Os filhos estão aqui com a gente almoçando também. Quero agradecer ao restaurante Jardins com a querida Rose, anfitriã. Deus abençoe a todos. Ame sua família, ame seus filhos e viva a vida feliz.